Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma pérola do Reino de Deus. Eu quero noticiar aqui no nosso canal com exclusividade, visto que o Josué já noticiou no dele, a questão de que o Templo Central da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves e também o primeiro secretário Luiz Mário, foram processados e tiveram perda de causa. Isso que você está ouvindo. Eles perderam a causa na qual foram processados por impedir um idoso de cultuar no Templo Central. É isso mesmo que você ouviu. E nós vamos passar aqui as informações detalhadas. O Josué Augusto vai mostrar aqui, tintim por tintim, até o resultado da sentença. O idoso também vai aparecer na filmagem. O doutor Luiz Miguel vai falar um pouco sobre esse ganho de causa que os irmãos que processaram a Assembleia de Deus por praticar as injustiças que ela sempre comete, e isso não é de agora, isso vem de muito tempo. Muita gente sendo perseguida, esquecida, escanteada dentro da Assembleia de Deus, e isso tem que acabar. E essa notícia a gente vai mostrar aqui em primeira mão no nosso canal. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhe os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje livre do sistema da Assembleia para confrontar o sistema que ela criou, tá certo? Se você ainda não conhece o sistema da Assembleia, eu vou deixar um link aqui no card para que você entre lá e conheça um pouco desse sistema. Povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Fica aí com o vídeo, no final eu vou voltar com as minhas considerações finais, ok? A paz do Senhor Jesus. Crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Seu pastor, Ailton José Alves, e seu primeiro secretário, Luiz Mário, levaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco a ser condenada mais uma vez em segunda instância. E nessa feita houve indenização. Dr. Miguel vai falar para você a respeito desse processo que eles recorreram, perderam em primeira instância e recorreram. E agora saiu a decisão, não somente mantendo a condenação de quem? Da igreja, porque eles cometem as falhas, as ilicitudes, os abusos, compreenderam? A violação de direito, e depois, na justiça, alegam que não tem culpa, quem deve responder é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, foram processados Ailton José Alves, Luiz Mário, e lá no processo eles dizem que quem deve responder é a pessoa jurídica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmãos, que absurdo! Porque se eles fossem condenados, como tem sido muitas vezes, várias vezes, eles teriam que desembolsar do próprio bolso. Mas aí, eles, com artimanha, de uma maneira esperta, tiram o nome deles e colocam a igreja física. Então o Dr. Miguel vai aí mostrar a você, explicar um pouquinho. Veja, depois eu vou mostrar as razões pelas quais eles proibiram tacitamente um homem de mais de 66 anos, na época, que foi em 2019, de entrar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus simplesmente para assistir o culto. Então, na portaria, 3 seguranças vieram para um idoso com mais de 70 anos e disseram: você está proibido. Ordem de quem? De Luiz Mário, primeiro secretário, e de Ailton José Alves. Agora, um irmão com mais de 50 anos de membro, com mais de 70 anos, proibido de entrar na igreja. Eu informei recentemente que houve 3 processos em que nós ganhamos. 3. O primeiro deles foi do nosso querido irmão Antônio Alfaiate. Esse irmão, por criticar o pastor Ailton, ele foi proibido de entrar, de ingressar no templo. Como todos sabem, o templo tem natureza pública. Qualquer cidadão pode entrar sem nenhum impedimento. Isso seja em qualquer religião, desde que você se comporte de uma forma decente. No caso, o irmão Antônio foi, e os segurança da igreja, os segurança armados, daí que todos eles são armados, e proibiram e não deixaram o irmão assistir o culto. Isso tinha 2 testemunhas, presenciaram. O juiz de primeiro grau condenou em R$1.000. Eles recorreram, aí o juiz, no caso o segundo grau, que são 3 desembargadores, concordaram de forma unânime em aumentar de 1.000
para R$3.000 a indenização pelo ato da igreja e também condená-los ainda em R$1.000 de honorários. Então esse aí é o irmão Antônio Alfaiate. O outro irmão, o irmão Anthony Joseph, que tem um canal, que é nosso amigo, também teve uma vitória. Ele teve uma vitória de ter acesso aos valores que se paga ao contrato da Rede Brasil e as 20 retransmissoras de rádio. Então foi uma vitória grande. Eles, os desembargadores, não deixaram ter acesso ao contrato por conta da questão da confiabilidade contratual, tá certo? Mas os desembargadores autorizaram o acesso. Então a gente vai saber quanto custa o aluguel da Rede Brasil e das rádios, porque o irmão Anthony conseguiu isso para a vitória, e no caso de quem tem dúvida o que se paga pela Rede Brasil. E brevemente eu vou pedir o cumprimento dessa ação para que todos conheçam. E agora eu vou colocar para vocês a tese dos magistrados, dos desembargadores, que analisaram o processo e as circunstâncias pelas quais se deu a proibição do irmão Antônio de entrar nessa igreja. Então eu vou lendo aqui para vocês e comentando. Número do processo no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nessa página consta o nome da igreja como ré, é um absurdo. O nome de Ailton José Alves e o nome de Luiz Mário Soares de Oliveira. Só que a petição, segundo os advogados dele, por orientação deles, é que eles não têm nada a ver com isso e que todo o processo deveria ser em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aqui os desembargadores dizem que o caso é inquestionável. O idoso, era membro da igreja há mais de 50 anos e foi impedido de ingressar no culto para adorar a Deus. E que também, irmãos, tal impedimento ocorreu por ordem do primeiro secretário, esse pastor que fica aí pedindo dinheiro a você, dizendo que é para obra de Deus, é para pagar esses escritórios, 2 milhões, 3 milhões. Então, o senhor Luiz Mário Soares de Oliveira foi quem deu a ordem para proibir a entrada do irmão Antônio Alfaiate. Nessa página, os 3 desembargadores estão dizendo, no item 8 e 9, assim, ao criar uma lista de excluídos e impedir sumariamente o acesso de membros aos cultos sem o devido processo disciplinar, a instituição religiosa extrapolou os limites da sua autonomia administrativa, violando não apenas o seu próprio estatuto, como também os direitos fundamentais do autor, as liberdades religiosas e de locomoção, bem como ao devido processo legal. Tal conduta é completamente grave, considerando que o demandado é pessoa idosa, contando 66 anos à época dos fatos, protegido pelo Estatuto do Idoso, que assegura, entre outros direitos, o direito à liberdade de crença e de culto religioso, além de vedar qualquer tipo de discriminação, violência ou opressão. Olhem só, irmãos, nesse item 15, a conclusão de 3 desembargadores disseram o seguinte: nesse contexto, tenho que o constrangimento de ser barrado na entrada do templo diante de outros fiéis, sem qualquer justificativa ou processo administrativo prévio, certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral e indenizável, mormente considerando a idade avançada do autor e o seu longo histórico de participação na entidade religiosa demandada. Quer dizer, eles transgridem, praticam o delito e dizem que foi a igreja, que foi você. Além do mais, o irmão Antônio Alfaiate, há mais de 50 anos de membros, esses infratores eram meninos. Esse irmão já militava na Igreja Evangélica do Senhor Jesus, onde tinha uma verdadeira amizade com o pastor José Leôncio da Silva. E aí, a essas épocas, com as cães brancas, vêm esses 2 infratores, além de prejudicar o irmão, para passar por esse constrangimento. Ele chorou, irmãos, conversando comigo. Chorou. Aí, mais uma vez, lameiam o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fazendo você pagar, além do constrangimento, além da condenação,
por danos morais? Poderia ser 100 mil reais, como foi pedido aí. Poderia ser 500 mil reais. Quem pagaria? Você, membro. Por irresponsabilidade, por desvios de conduta, por ilicitudes cometidas por essa gestão. Como eu falei, que afrontam o Estatuto, afrontam a Constituição Federal, o Código Civil e também a própria Bíblia Sagrada. Você, crente, vai continuar acreditando nesses endemoniados que estão usurpando a função de pastor e administrando essa igreja? Abram os seus olhos. Não deem mais dízimo nessa igreja enquanto Ailton José Alves estiver à frente dessa igreja. Porque além de pagar milhões de reais aos 2 escritórios de advocacia, manda seus dízimos contribuindo lá para Carolina do Norte e para Flórida, compra mansão, compra fazenda, tem uma mansão, você não sabe, eu vou apresentar aqui talvez essa semana, mais uma vez uma mansão que ele comprou em fevereiro de 2010, a mansão hoje vale uns 8 milhões de reais, e quem assinou? Ele e o filho dele. Não é a casa dele, é uma que ele comprou em nome da igreja e está fechada até hoje. Eu vou mostrar a você. E agora está com a placa de aluguel. Se a casa é da igreja, como é que ele quer alugar? Para onde vai a renda? Então, crente, não dá dízimo a esses homens, porque dando o dízimo, suas ofertas, você está contribuindo para todos esses desvios de conduta e ilicitude. Quer dizimar? Dizime em outra igreja onde a prestação de conta, onde o evangelho não tem esses desvios de conduta e esses escândalos terríveis. O nome dessa igreja levado para a Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Moreno, pelo atentado violento contra a irmã Cosma, mandando destruir a sua propriedade e o seu templo, entenderam? Então o nome da igreja está lá. Então todo esse processo vocês vão pagar muito caro, porque vocês estão cometendo sérios, severos escândalos que já têm reverberado para o planeta. E o cheiro fétido de vocês tem chegado às narinas de Deus. Muito bem, a pergunta que não quer calar para vocês, defensores do sistema da bleia do reino de Zeus, desses seus pastores milionários, a Assembleia de Deus está atolada ultimamente em escândalos de ordem moral, de ordem política, de ordem econômica, de ordem social. É um absurdo. E você defendendo esse sistema. Mas que através deste vídeo que eu estou mostrando a você e as provas contundentes que nós estamos mostrando, você possa despertar para a realidade do que a Assembleia de Deus se tornou. Um conglomerado familiar, onde a família do presidente da instituição manda na igreja. E esse conglomerado familiar passa de pai para filho e assim sucessivamente. Infelizmente, este é o triste cenário da Assembleia de Deus como conhecemos. Mas e você? Qual a sua opinião? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você acha dessa situação que a Assembleia de Deus criou para ela mesma, tá certo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe.